A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, querido ouvinte do podcast A Bíblia em um ano. Estamos novamente aqui com o Padre Antônio Ivan de Campos para nos introduzir em alguns livros novos que estamos lendo no nosso plano de leitura. Olá, Padre Ivan, obrigado pela sua participação. Sempre feliz de poder ajudar nesse plano bonito, né? E ao mesmo tempo bastante proveitoso de nos ajudar a fazer uma boa leitura, uma leitura completa, né, de toda a Bíblia em um ano. Já estamos chegando ao final do ano, estamos dando conta. Isso, vamos até maio, né, segundo o nosso cronograma, que iniciamos no maio deste ano. Então já estamos no dia 200 e tantos aí. Então tá quase, passamos da metade pelo menos. Até maio dá certo, sim. Com muito carinho, né, porque se trata da palavra de Deus, mas também muita coragem e disposição. Muito bem, obrigado. Então, no plano de leitura, conforme vimos, nós estamos numa etapa, né, chamada de exílio. O exílio do povo de Judá, que foi exilado à Babilônia, como nós acompanhamos aí na história dos livros, né, de reis, de crônicas, que foram relembrando, recontando essa história. E também já antes, né, ocorreu a invasão dos assírios no Reino do Norte, e depois este exílio à Babilônia do Reino de Judá. E nesse contexto vão surgindo também as figuras proféticas, né, como nós conversamos já também da outra vez, sobre alguns profetas que vão trazendo a mensagem de Deus, fazendo a leitura teológica também da história. E agora nós estamos entrando justamente em contato com esta figura profética de Isaías. Então sabemos também que ele tem importância justamente para esse contexto, né, do exílio, que é um marco bastante importante para o povo, para a história, e também para essa interpretação profética. Então o que o senhor pode nos adiantar, nos introduzir para que possamos fazer uma boa leitura, né, deste livro do profeta Isaías? Então, nos situando um pouco, o exílio, nós estamos aí pelo século VI, toda a trajetória da vida de Israel, o tempo dos reis, nós vamos chegar até o século IX, né? 3 séculos, portanto, já se passaram de história. E os últimos séculos receberam um grande golpe, um duro golpe de impérios grandiosos como a Síria. E aí no século VIII. E nunca mais Israel vai viver aquela liberdade total, mas sempre será dominado por algum império. Da Síria à Babilônia, este que leva o povo em exílio, da Babilônia aos persas, dos persas aos gregos, dos gregos aos romanos, e chegamos à época de Jesus. E ao olhar para toda a vida de Israel, e que mereceu uma profunda reflexão, e dessa reflexão surgiram então os livros bíblicos, se não nos primeiros ensaios, pelo menos nas suas redações, como conjuntos, por exemplo, o conjunto dos profetas, ou mesmo o Pentateuco. Isto tudo é uma reflexão do tempo do exílio. A crise serve para isso, né? Para a gente fazer uma seleção do que realmente vale a pena, também para se questionar o que aconteceu, que nos trouxe a este momento de crise, como vivenciar este momento de crise e tirar o máximo proveito para não torná-lo simplesmente um tempo de transtorno
e um tempo totalmente perdido ou negativo. Como tirar proveito desta situação? Primeiro, nos fortalecendo. Mas daqui deste exílio, desta crise, como nós podemos olhar adiante? Nós temos futuro? Que futuro será? E o quanto este momento pode preparar um futuro diferente. Diferente no sentido de que nós nos tornamos mais fortes, mais conscientes, e no sentido da história bíblica, mais fiéis a Deus e à sua lei. Então, justamente neste tempo de exílio, nós contamos com um grande profeta anônimo, Isaías. Né? Opa, mas se anônimo é Isaías? Sim, é um profeta anônimo, mas que se coloca no direcionamento, ou vamos dizer até numa escola ou discipulado do grande Isaías do século VIII. Aquele grande Isaías que profetizava na cidade, à porta da cidade, mas também não hesitava e tinha muito acesso em profetizar também no templo e inclusive no palácio, um profeta de corte. Ele advertia Israel que se não seguisse as leis de Deus, se fosse infiel à aliança com Deus, haveria de ser castigado. E aqui então este profeta anônimo retoma a profecia do antigo Isaías. A maior parte desta profecia do antigo Isaías está nos primeiros 39 capítulos, não totalmente, tem algumas que não pertencem a essa época, pertence à época do exílio também. Né? Mas depois que se recaiu então em crise, aconteceu o exílio, precisa olhar novamente o horizonte da história, passado, presente e futuro, e entender que Deus é sempre presente. Deus é uma contínua assistência ao povo de Israel, ao seu povo. Então o profeta já traz no seu nome, Isaías, é a mesma raiz de Yeshua, de Jesus, de Josias, de Josué, né? São sempre nomes que convocam a fidelidade a Deus, porque Deus salva o seu povo. Deus é saúde, Deus é salvação do seu povo. E este anônimo, então, ele traz este nome, ele se dá este nome, ou lhe dão este nome, porque a sua grande proposta é: Deus salvará o seu povo. Certo, muito bem. E aí temos também esta divisão, então, dentro do próprio livro, né? Sabendo que temos essas fontes que foram recolhidas, né? Esses escritos, não só de uma única pessoa, né? De um único nome, mas que segue uma mesma tradição, né? Então, como nós podemos compreender, então, digamos, essas três partes, né? Que nós encontramos no livro de Isaías? Então, temos muito de continuidade com o antigo Isaías, né? Mas a profecia muda, agora ela é reflexão, né? Reflexão, ou seja, se havia um Isaías pessoal na porta da cidade, gritando, profetizando, ou então junto aos governantes insistindo a fidelidade a Deus, mas era um nome pessoal, agora nós temos assim uma profecia de reflexão. Pode ser que este Isaías do exílio seja um grupo, né? Sejam mais pessoas dirigentes de Israel, que agora não mais é um povo unitário sob um rei, mas é um povo extraviado, disperso em colônias, né? E também as situações serão totalmente outras. Primeiro, precisa devolver a esperança a este povo que não espera mais. Né? Não espera mais. Na linguagem de outro profeta desse tempo, são como ossos ressequidos, né? Quer dizer, não há mais esperança, a esperança morreu. O braço de Deus é curto demais, não nos alcança aqui no exílio, né? Ou então Deus não pode salvar o povo.
Nós estamos à mercê de um poder maior, de um Deus maior, Marduk, que venceu o nosso Deus Javé. Deus não pode. Mas se Deus pode, será que Ele quer depois de tudo aquilo que nós fizemos? Então este segundo Isaías, a gente chama assim, é o profeta da esperança. Começa a sua profecia: consolai, consolai, né, o meu povo, diz o Senhor. Essa profecia também sonda que Deus faz um passo a mais. Não somente traz instrumentos de salvação de dentro do seu povo, como Moisés, mas agora lança mão até mesmo de outros personagens. O livro continua, lá vem o meu ungido, né? Meu servo. Nunca em Israel se chamou servo alguém que não fosse de Israel. E agora, quem é o servo, o ungido, ungido Cristós, né? Quem é o ungido o Messias? E quem é o ungido de Deus? É Ciro, rei da Pérsia, né? Rei da Pérsia, um novo conquistador. Como Deus usou os reis e os reinos para punir o povo pela fidelidade, agora haverá de usar também os reis, os poderosos e os reinos, os impérios, para salvar o seu povo. Quer dizer que Deus é entendido agora, Deus não é um Deus somente de Israel, mas é Senhor de todos os povos, de todo o mundo, é o Criador. Aqui se fortalece também a ideia de Deus único, né? Deus único, o monoteísmo mesmo, né? Não é que nasce aqui, mas se fortalece essa ideia, sobretudo diante de tantos apelativos e tantas outras propagandas que estão arrastando o povo de Israel a outros cultos, longe do culto que aprendeu na sua terra, entre os seus, o culto a Javé. As grandes procissões, né, iluminadas, assim, serpenteando por entre os caminhos ao longo do grande rio Eufrates, né? Podemos imaginar um rio imenso, serpenteando, e o povo naquelas procissões iluminadas, levando seus deuses, levando suas estátuas, né? E o povo de Israel encantado com tudo isso. Aí Isaías até um pouquinho irônico, né? Olha lá o Deus. E caiu, quebrou. É de pedra, é de barro, não é Deus, né? Então assim também até um pouquinho, hoje seria um pouquinho indelicado, né? Com a consciência religiosa, mas naquele tempo ele não deu trégua, ria mesmo, né? Para dizer ao seu povo: deixa de brincadeira, nós estamos tratando com vida e existência, não se enganem pelos brilhos, sobretudo religiosos, ou então pela grandiosidade de Babilônia que os levou a perder, né? Deus está preparando uma coisa melhor, uma volta, um novo êxodo, maior ainda que aquele êxodo de Moisés, coisa que nunca aconteceu. Mais tarde voltam, né? E aí nada acontece. Jerusalém destruída, o templo destruído, uma terra na mão de estrangeiros. O que aconteceu? Por que fomos dar ouvidos a este sonhador do tempo do exílio, né? A este, como nós chamamos, segundo Isaías? Então, novamente, já de posse da terra, o povo começa a sucumbir, a se enfraquecer, a resmungar, como sempre, né? Murmurar, porque a situação não é fácil. Aí surge um terceiro escritor que carrega também a mesma escola, o mesmo discipulado de Isaías. Nós vamos chamá-lo de terceiro Isaías. Vamos encontrá-lo a partir do capítulo 55 até o 66, né? Quem sabe até o redator final que recolheu tudo isso. E ele vai trabalhar um pouco a salvação de Deus, não mais em um imediato momento histórico, mas a salvação Deus a está preparando para o futuro de Israel. Aí entra a palavrinha escatologia, né? Os tempos finais. Para diante desta história, o ponto final de toda a história é também o ponto inicial da salvação definitiva que Deus está preparando. Então vejam aqui, né?
Os 3 Isaías, 1:39, 40, 55, 56 a 66, né? O mesmo programa, Deus salva o seu povo, mas em situações totalmente diferentes, até ajudar a erguer os olhos para uma salvação definitiva no futuro da história, a escatologia, né? Então nós entramos num novo momento a partir de Isaías. Certo, e já com essa percepção, né, com essa sensibilidade, digamos, que o profeta procura perceber de uma salvação futura, nós já percebemos o quanto esse livro, esse profeta, esse profetismo se tornou importante depois para o Novo Testamento, né? Então, em que sentido nós podemos retomar também a mensagem cristã, né, a partir de Isaías? Vemos que, inclusive, é um dos livros, ao lado de Salmos, talvez o mais citado, né, pelos próprios autores do Novo Testamento, né? Então, vemos também que o cristianismo sentiu justamente a sensibilidade deste profeta, né, que tinha algo a dizer sobre essa salvação futura, né? Muito bem, são muitos pontos, né, de unidade. O primeiro já é pelos nomes, né? Isaías e Yeshua, né? Quer dizer, Deus salva. O mesmo programa, né? O nome é também o programa de vida, o programa da ação, né? É o horizonte da profecia e do ministério de Jesus, né? Então, Deus salva o seu povo. Esse é o grande programa. Depois, você contava para nós que é muito referido no Novo Testamento, né? Muitos textos de Isaías, talvez em proporção, talvez seja comparável somente aos Salmos. E nós temos não só o número de citações, mas a importância delas, né? Vamos pegar um exemplo só do primeiro Isaías, a respeito do Emanuel, a profecia do Emanuel, né? No momento bem de crise do século VIII, né, o rei acuado na sua cidade, que intervém Isaías dizendo: a jovem conceberá, né? A jovem conceberá, não temas, a jovem conceberá. Ele vê nisto o futuro do povo de Israel pelo nascimento de um filho, né? Estava falando de Jesus, não sabia, né? Talvez até mesmo dizendo que o jovem filho do rei, né, estaria já sendo gerado, né, no ventre da sua esposa. Quer dizer, o Isaías enxergava futuro. Mas os cristãos não puderam abrir mão de fazer a mesma leitura, sobretudo na tradução grega, né? Em vez de a jovem conceberá, a virgem conceberá, vendo nisso o futuro de toda a humanidade. Ou então nós podíamos pegar, sobretudo do segundo Isaías, deste que nós falávamos de tempo de exílio, os cantos dos servos sofredores, está aí entre os capítulos 42 a 56, 59, né? 4 cantos de uma figura muito enigmática, que pelo seu sofrimento haveria de ser salvador, de salvar os homens, né? A sua salvação chegaria, o anúncio da sua salvação chegaria até as últimas ilhas da terra. Esse é o programa do Evangelho, né? E sobretudo pelo sofrimento, um sofrimento redentor, os cristãos depois vão identificar este servo sofredor de Isaías no Jesus, que pelos seus muitos padecimentos salva o mundo, né? Então veja como temos assim muitos pontos de contato, fora depois a profecia, né, enquanto anúncio de alguma coisa que se cumpre adiante num horizonte bem mais largo, né, de existência, por exemplo. Então, se Isaías, que ajudava a levantar os olhos, né, para uma salvação vindoura no futuro, e este futuro nós encontramos no momento
da salvação em Jesus Cristo. Já estamos vivendo este futuro almejado por Isaías. Então isso é cumprimento de suas profecias. Muito bem. E além de Isaías, então, no nosso plano de leitura, nós temos outras duas figuras proféticas, né, que também em termos de conteúdo ou volume, né, na nossa Bíblia são bem menores ou mais curtos, mas que também estão relacionados com esse contexto de exílio, né, de alguma forma, tem esta referência, né, como ponto de chave, né, de leitura, que seria então Joel e Naum. Então, o que o senhor poderia dizer um pouquinho para nós compreendermos melhor a leitura dessas figuras proféticas? Isso nós vamos chamá-los de profetas menores, né? Ou então os 12 profetas. 12 sempre é um número inteiro, um número que diz a totalidade, né? Totalidade do povo de Israel, 12 tribos, a totalidade da igreja, 12 apóstolos, né? E assim também os 12 profetas menores nem sempre são personagens, né? Às vezes são escritos, juntados, né? Como Zacarias, do qual nós já, parece-me que já tivemos a oportunidade de ler, ou pelo menos de comentar, ou pode ser que ainda esteja aí a ser levado a público, né? Mas outro, Malaquias, folhas, né? Juntadas e ditos Malaquias, para combinar 12 livros, a totalidade da palavra de Deus, né? Não falta a palavra de Deus, ela é total na nossa vida. E a profecia tem ela serve a todos os momentos, né? Ela pode nascer, às vezes, a partir de uma personagem, como o primeiro Isaías, ou então Jeremias, no momento específico, né? Pode ressentir aquele momento específico na sua profecia, mas passado aquele momento ela já não se pertence mais, ela pertence a todas as épocas, porque ela evoca situações sempre recorrentes na vida do povo de Deus, e sobretudo na difícil, apaixonante, mas difícil relação com Deus, com suas leis, com sua aliança. Esse é o caso típico de Joel, né? Ele está ali é o segundo livrinho dos 12 profetas, né? Está entre Oséias, profeta do século VIII, e Amós também, do século VIII. O que Joel está fazendo ali? Né? Parece que ele pertence aos séculos vindouros, né? Por causa, no seu último capítulo, ele diz, como leão, né? Uma imagem bem plástica, né? Javé ruge, né? A maneira de um leão, Javé ruge, quer dizer, quem ficará indiferente? Na palavra de Deus, ela é potente, né? Se o leão ruge na mata, ninguém fica indiferente. Javé ruge. Assim também termina Joel e começa Amós, né? Javé que ruge na montanha e ninguém pode ficar diferente. Este é também um programa de profecia, né? Quer dizer, não esperem palavras macias, não esperem contentamento. O que vem é denúncia, o que vem também é anúncio terrível da parte de Deus, né? Através do seu profeta. Por isso é colocado ali entre Oséias e Amós, mas me parece que ele pertence a algum tempo depois, né? Joel nós podemos encontrar em 3 partezinhas, o capítulo 1 a 2, por exemplo, é uma liturgia penitencial centrada em lamento e súplica, né? Este é os 2 primeiros capítulos. O que acontece? Uma situação que ele expõe assim, né? Um avanço de gafanhotos, né? Todos nós sabemos, ou então já ouvimos as histórias, quando nuvens de gafanhotos atacam lavouras inteiras, o que acontece, né? Depois geram fome, geram dificuldades. Então vejam como é terrível a profecia de Joel, né? Esta nuvem de gafanhotos, depois ele vai referir a exércitos mesmos, né? Essas nuvens devastadoras de gafanhotos são como esses exércitos que nos invadem o mundo, trazendo fome, peste, pobreza, lamentação e tudo mais. Por isso convoca, né, sobretudo os sacerdotes a rezar no templo,
vamos elevar a Deus lamentos. Certamente isso acontece pelos nossos pecados, mas súplicas para que Deus, o nosso grande Deus, nos socorra. E aí diz o capítulo 2 que Deus vem em socorro, Deus ouve a oração, né? Então, e a segunda parte, que está no capítulo 3, aquilo que nós vamos ler em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, né? O Espírito de Deus que desce sobre todo o povo, né? Deus não só se contenta em salvar o seu povo, mas inundá-lo com o seu próprio Espírito. Não falamos ainda Espírito Santo, Espírito força de Deus, presente no meio do povo, né? E lá no capítulo 4, então, já um gênero futuro, se chama gênero apocalíptico, o dia do Senhor. Quer dizer que então a profecia de Joel é a profecia do dia do Senhor, e tudo isso é preparação para esse desfecho. Diferente de Amós, que falava em ruína, né? Diz Joel que o seu povo será salvo. Aqueles que foram fiéis serão poupados. Esta ira e o dia de Javé será terrível aos inimigos de Deus e os inimigos do seu povo. Mas os que caminham na justiça e na lei, estes serão salvos. Certo, e em seguida então leremos Naum, né, que também é um desses profetas desta linha que o senhor mencionou, os profetas menores, né? O que podemos aprender com ele, como podemos nos introduzir melhor nesta leitura? Isso, então, com Joel nós demos uns passos à frente, né? Mesmo que ele esteja situado entre os profetas do século VIII, mas são livros para todas as épocas, né? Das guerras, de todas as guerras, da prepotência humana, da opressão dos grandes sobre os pequenos, né? Então, assim, o Joel pode ser futuro, né? Mesmo que deslocado no nosso livro para o momento do século VIII, mas agora nós temos o Naum. Naum é, sobretudo, um profeta que fala do desfecho de toda a política dos assírios, que levou à perda definitiva de Israel do Norte, né? E agora já começa a agredir, inclusive, Jerusalém e o povo do Sul. Mas passado tudo isso, né, Naum ele canta, né? Canta a desgraça dos prepotentes, né? Eis sobre os montes os pés do que anuncia a boa nova, que anuncia a paz. Ou seja, a era do terror passou. Em 612, morre o último rei assírio, Assurbanipal, né? Depois vai subir ao poder os babilônios, né? Que causaram exílio. Mas então é uma época, talvez, de paz, porque morreu o grande agressor do povo de Deus, né? E a quem se deve isso? A Deus, o nosso Deus que nunca se afastou de nós, mesmo quando estávamos sob o jugo dos assírios. Ele é o Deus guerreiro que se apresenta na história com a aniquilação do rei prepotente, né? Então aí o primeiro capítulo, né? Se trata de profecia cultual, hinos, sobretudo prorrompidos dentro dos santuários, né? Quase como a dizer, no nosso louvor, no nosso hino, no nosso culto, nós apressamos as situações da história. Deus intervém na história a nosso favor, né? Então a gente chama de profecia cultual, sobretudo diante do renascimento nacionalista, né, de Judá, de Israel após Assurbanipal. Você pensava em reaver todos os territórios, né? Apesar de já temos um rei novo, Josias, que é desta época, né? Sobe ao poder ainda com 18 anos, tem tudo para dar certo, a não ser a pouca habilidade de Josias, que depois num confronto com os egípcios, né? Ou seja, os assírios deixam vazio o lugar, agora os egípcios lá do sul se levantam e vêm, e o Josias vai ao seu encontro e morre. Então aí o profeta Naum também
está contra essa política um pouquinho inconsequente de Josias, né? Contrário a Jeremias, que dava todo apoio, né? Jerusalém canta o fim assírio, portanto, né? Aqui também nasce alguma coisa nova dentro deste século VII, né, que nós estamos, que é o oráculo contra as nações, já ditos, né, já pronunciados em Amós, mas aqui se faz um pouquinho mais incisivo, né? Oráculo contra as nações, contra a cidade sanguinária, que é a Assíria, né? Então, a boa notícia, Shalom, né, é o saqueio e o fim de Nínive de uma maneira tremenda, como nunca houve, né, em saqueio nenhum de cidade. E este profeta é terrível, né? Ele canta tudo isso. Ou seja, os inimigos de Deus não podem continuar denunciando que Deus então não está a favor do seu povo. Deus se mostra assim guerreiro e luta a favor do seu povo. Bom, além dessas profecias, então, paralelamente ainda nós vamos ter a leitura de um outro livro, que é de uma tradição diferente, podemos dizer, né? O livro de Tobias, que pertence àqueles livros que nós já conversamos sobre alguns, né? Deuterocanônicos, que tem uma função também diferente, talvez, na tradição, por virem dos judeus da diáspora de língua grega, né? Então eles também foram escritos bem mais próximos da era cristã, mas ele está colocado nesse contexto, né? Também como se fosse uma história, né? Talvez um tipo de narração que nos traz alguma mensagem, tem alguma mensagem a nos contar, né? E o que o senhor poderia então nos ajudar a entender, a contribuir para a leitura deste livro de Tobias? Sempre houve diáspora, né? A dispersão do povo hebreu para fora da Palestina, desde os tempos, desde os primeiros tempos, as dispersões no século VIII ainda do Israel do Norte, só que desapareceu, não se manteve, né, dentro das tradições, e desapareceu, se misturou com outros povos e não sei, você tem pouca notícia, né? Apenas a parte mais samaritana ali ao norte que ficou ainda no território, mas muito misturado, etc. Depois, nem todos voltaram do exílio da Babilônia, muitos ficaram pela Babilônia mesmo, né? Mas, sobretudo, a diáspora, a dispersão maior, como encontro de culturas, se deu durante a época grega, a partir dos anos 300, 330, né? Aí, mesmo porque já havia muitas comunidades dispersas, outras foram a serviço do Império Grego, prestando serviço desde o Egito até a Mesopotâmia, Babilônia e tudo mais, né? E aqui nós temos essas questões. Como permanecer fiel no meio de um paganismo, né, de uma cultura que dispensa a pertença a Deus, né, que cria tantas religiões, tantos anseios religiosos, mas dentro de um politeísmo, ou seja, o Deus que nos convém, né? Deuses podem ser multiplicados segundo as conveniências. Como se manter fiel e não se extraviar numa mentalidade assim, né? Pode-se fazer uma política de gueto, né? Brigar com o mundo, se esconder. Mas isso também não é solução, porque enfraquece. E não é que o mundo é mau, não é que as outras culturas são más. Elas têm muito a apresentar. Então esse é o nosso livro de Tobias. Como nos conservar fiéis no meio de um mundo hostil, num mundo diferente, mas como também aproveitar para as nossas tradições, para a nossa vida, os ganhos que as culturas nos oferecem. Então Tobias antes de tudo, um personagem, que se diz autor também, uma primeira parte fala em primeira pessoa, né? Que está
situado aí pelas bandas da própria Assíria, que nós dizíamos, né? Nínive, aquele mesmo império que tinha caído já no século VII, né? Mas agora pertence toda a estrutura de vida do Império Grego e muitos judeus estão ali, inclusive a família de Tobias, né? E então é isso. Como realmente ser fiel a Deus morando numa terra estrangeira? Não temos o templo, né? Não temos as estruturas da nossa religião. Como nós podemos, então, sobretudo pelo exercício da piedade, uma prática, né, daquilo que se vive em dimensão de fé, uma prática constante, perseverando, sobretudo quanto aos filhos, transmitindo a cultura religiosa dos pais aos filhos, né? E mesmo que eles vão ganhar também com a cultura corrente, né, que chama a atenção grega, mas a grande raiz é a raiz paterna. Então isso é muito interessante, porque o Tobias, temos o Tobit e depois o Tobias filho, né? Então essas personagens aí. Certo, e com esta valorização, talvez, da piedade, né, uma mentalidade já mais próxima da nossa era cristã, este livro também tem uma influência para o cristianismo, tem um ponto assim de contato, o que nós podemos recolher ou relembrar, né, para colocar sempre, digamos, a mensagem de Jesus no centro, né, da nossa leitura. Isso, né, para a gente ter um pouquinho a estruturazinha em mente, né, as partes do nosso livro. Primeira parte, nós vamos encontrar o Tobias com suas dificuldades lá na Assíria, e do outro lado do mundo, né, em Ecbatana, ou seja, lá pela Pérsia, uma outra figura, ao mesmo tempo, jogo de cena, é novela parece, né, é uma tal de Sara. Os dois são piedosos, mas sofrem, né, sofrem o sofrimento da vida presente, do dia a dia, né. A segunda parte, bom, depois, claro que há uma oração, um clima de oração dos dois, né? Então isso já é você me perguntava a respeito do aproveitamento cristão, né? Ou seja, Deus conhece os seus, né? E a vivência na piedade resulta em Deus escutando as preces. Tanto Tobias como Sara rezam a Deus e Deus os atende, né? Depois nós temos uma viagem, o tema da viagem, tão caro, né? Não somente a cultura hebraica, mas a cultura grega, por exemplo, né? A Grécia, ou seja, o helenismo, né, se espalhou pelo mundo inteiro, então os viajantes são figuras muito importantes. A segunda parte, então, é a trajetória do filho, que vai, mas não se sabe se volta, né? Pela oração dos pais e a preocupação dos pais pela viagem do filho para longe, ele deve atravessar a Síria, a Média, a Pérsia para ir até a Média, né? Resgatar lá alguns empréstimos dos seus pais, né, que estão em dificuldades, mas não se sabe se ele volta, né? Então aí se sugere um companheiro de viagem, algum protetor da viagem, né, que não vá sozinho. Eles não sabem, mas é Rafael. Não sabem que é um anjo, né? O próprio Tobias reza, né? Deus vai mandar o seu anjo na sua viagem para consolar a mãe. Ele não vê que aquele personagem é o anjo Rafael, que quer dizer Deus cura, né? E depois as coisas acontecem bem. O matrimônio, né? O matrimônio, a Sara, né, que se é atormentada pelos demônios, etc. E depois com Tobias, filho, né, se casa e Deus, através dele, soluciona o seu problema, né, afetada por demônios mesmos. Quer dizer, o bem e o mal são circunstâncias sempre presentes na nossa vida, mas Deus não é distante. Deus sempre está ali. E o Rafael, que eu diga, né, sempre alerta para salvar o filho, né, salvar o Tobias, e depois na volta também salvar o pai, né? Então, o finalzinho daí é somente os finais da novela, né, para dizer que tudo deu bem, mesmo que morreram os pais, os filhos aí se casaram e ficaram felizes para sempre, né? É uma novelinha bem interessante, do tipo midrástico, do tipo antigo, né? Mas que resulta dizendo isso. E aqui é o aproveitamento do cristianismo, né?
diferente do aproveitamento das citações de profetas diretamente referidos a Jesus, é o cristão no seu dia a dia, né? Como se manter fiel diante de um mundo paganizado, é a pergunta, por exemplo, da carta de Pedro, né? Mas mesmo Paulo trabalha com isso, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Quer dizer, que o meio não consuma a fé, que o meio que, mesmo estando presente na vida, no seu percurso, nas suas dificuldades presentes, a fé não venha menos. A fé não seja dada nem como descontada, fácil, que corre paralela à vida, não, serve à vida, mas que também se refugie na fé nos grandes momentos de dificuldades e de provações, porque Deus realmente manda seu anjo. Muito bem, muito obrigado, Padre Ivan, por mais esta contribuição e até uma próxima. Eu que agradeço a atenção e também espero estar contribuindo, né? Me somando aí esse belo trabalho que os seminaristas diocesanos, né, do nosso seminário diocesano estão fazendo, prestando esse grande serviço à nossa diocese e a todos, né, que nos ouvirem para adiante ainda das fronteiras da nossa diocese. Que sejam todos abençoados, né, e sobretudo que a palavra de Deus gere em vocês sempre uma vida nova. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!